Esta foi gravada em 10 minutos na tela de 24 polegadas. E esta foi gravada em 62 minutos na tela de S5L. Ambas as telas têm o mesmo brilho. Ambos são telas de 16 estrelas. Quando ambas as telas são gravadas, são pontos. É como as estrelas da noite. Mas são pontos de 16 estrelas com o mesmo brilho. Quando ambas as telas são gravadas, são pontos de 16 estrelas com o mesmo brilho. Essa estrela está muito perto de nós, está na atmosfera. É uma antiga estrela que está na atmosfera. Essa estrela é completamente diferente. Não está na atmosfera, nem na atmosfera galáctica. É uma estrela que está a 120 bilhões de anos da nossa época. Portanto, as 16 estrelas são iguais. Uma está na atmosfera. A outra está a 120 bilhões de anos da nossa época. Ou seja, é tão brilhante quanto uma estrela. 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 Ou seja, é tão brilhante. Nos anos 60 do século XIX, cientistas testemunham uma espécie de atmosfera peculiar. Essas atmosferas estão muito longe de nós, geralmente bilhões de luzes, mas sua luminosidade é surpreendente. Ou seja, a essa distância, elas são leves e fracas, mas não é verdade. Além disso, ao estudar detalhadamente, as áreas onde brilham estão concentradas em áreas muito pequenas. O que representa o 3C273. Esta é a primeira estrela da humanidade a ser descoberta. Quando esta estrela foi descoberta, o astrônomo calculou que estava a cerca de 2,4 bilhões de anos. Mas sua estrela tem 12,9 bilhões de anos. Esta representa a estrela do horizonte e a estrela da estrela. É por isso que a estrela de 12 bilhões de anos é uma estrela muito estranha para o astrônomo. Porque se a distância é verdadeira, então o brilho em si deve ser tão terrível. Não é imaginável. Além disso, um brilho tão terrível é produzido de um lugar com menos de um ano. Os cientistas não conseguiram explicar a origem dessa potência tão poderosa. Eles só sabiam que não era um asteroide ou uma estrela. Em 1964, os cientistas usaram o nome do asteroide para descrever esses asteroides específicos. É um cientista chinês chamado Qiu Hongji. Ele tem um nome, mas ninguém sabe quem ele é. Alguns cientistas pensam que é Baidong, outros pensam que é uma aniquilação do ambiente entre a atmosfera material e a atmosfera comum, outros pensam que é uma erupção de supernovas. De qualquer forma, experiências de energia poderosa são usadas para explicar esse tipo de atmosfera. Mas sem exceção, eles não tiveram sucesso. Até uma nova descoberta no século XIX, quando as coisas mudaram. No século XIX, um astrônomo encontrou um raio-x muito brilhante na área da Terra. Eles o chamaram de raio-x X1. Este raio-x é muito estranho. Ele saiu de um céu invisível. Na década de 70, o astrofísico calculou a quantidade de espaço-terra com base em sua meia estrela, e no final, ele descobriu que talvez fosse um pesadelo. Portanto, até agora, o pesadelo se tornou realidade pela teoria, e o astrofísico X1 se tornou o primeiro pesadelo que a humanidade descobriu. Esta descoberta permitiu que um mecanismo que se pensava impossível reaparecesse na era do astrofísico, ou seja, um pesadelo de alta qualidade no centro da galáxia. Em 1964, os teólogos Edwin Palpitre e Jacob Zeldovix deram uma explicação sobre a atmosfera. Eles pensam que a energia poderosa da atmosfera pode ser a energia transformada pela energia poderosa da atmosfera. A energia poderosa da atmosfera pode ser a energia transformada pela energia poderosa da atmosfera. A energia poderosa da atmosfera pode ser a energia transformada pela energia poderosa da atmosfera. A energia poderosa da atmosfera pode ser a energia transformada pela energia poderosa da atmosfera. A energia poderosa da atmosfera pode ser a energia transformada pela energia poderosa da atmosfera. Até a descoberta do objeto do eixo X1 do século XIX, o ponto de vista de Palpiteu foi renovado. Assim, esse ponto de vista se tornou a definição do objeto interestelar mais reconhecido atualmente. Portanto, o objeto interestelar é produzido pelo objeto do objeto interestelar.
A atmosfera do objeto interestelar é produzida pela atmosfera do objeto interestelar. O objeto interestelar é produzido pelo objeto interestelar. A atmosfera do objeto interestelar é produzida pela atmosfera do objeto interestelar. Nós, portanto, chamamos esse tipo de núcleo de galáxia de núcleo vivo, ou seja, um núcleo vivo. Mas um núcleo vivo não é necessariamente um núcleo vivo, também pode ser um núcleo mutante. Um núcleo mutante é um tipo de núcleo vivo que é um tipo de existência especial que corresponde a nós. Não entraremos em muitas explicações aqui. Voltamos ao núcleo vivo que vimos antes. Esta espécie, seu número é G05294351. Essas atmosferas estão muito longe de nós, geralmente bilhões de luzes, mas sua luminosidade é surpreendente. Ou seja, a essa distância, elas são leves e fracas, mas isso não é verdade. Além disso, ao estudá-las detalhadamente, percebeu-se que as áreas onde brilham estão concentradas em áreas muito pequenas. Isso é exemplificado pelo 3C273. Essa foi a primeira estrela da humanidade a ser descoberta. Quando essa estrela foi descoberta, o astrônomo calculou que ela tinha cerca de 2,4 bilhões de anos. Isso representa um desafio para o entendimento dos astrônomos. Se a distância é realmente verdadeira, então o brilho dela em si deve ser incrivelmente intenso. Não é algo fácil de imaginar. Além disso, esse brilho intenso é emitido de um lugar com menos de um ano-luz de diâmetro. Os cientistas não conseguiram explicar a origem dessa potência tão imensa. Eles só sabiam que não se tratava de um asteroide ou de uma estrela. Em 1964, os cientistas usaram o nome do asteroide para descrever esses objetos específicos. O cientista chinês Qiuhongji é associado a esses estudos. Ele é conhecido por esse nome, mas ninguém sabe quem ele é. Alguns cientistas acreditam que ele seja Baidong, enquanto outros pensam que seja uma aniquilação do ambiente entre a atmosfera material e a atmosfera comum. Há ainda quem considere que se trata de uma erupção de supernovas. Em todo caso, tentativas de explicar essa atmosfera poderosa têm sido feitas, mas até agora sem sucesso. Até uma nova descoberta no século XIX, quando as coisas mudaram. Naquela época, um astrônomo encontrou um raio-x muito brilhante em uma área da Terra. Ele foi nomeado de raio-x X1. Este raio-x é extremamente incomum. Ele é emitido de uma fonte invisível. Na década de 70, um astrofísico calculou a quantidade de espaço-tempo com base em sua meia-estrela. No final, isso levou à conclusão de que talvez fosse um pesadelo. Assim, o pesadelo tornou-se uma realidade teórica. O astrofísico X1 tornou-se o primeiro pesadelo descoberto pela humanidade. Essa descoberta possibilitou que um mecanismo que se pensava ser impossível reaparecesse na era da astrofísica, ou seja, um pesadelo de alta qualidade localizado no centro da galáxia. Em 1964, os teólogos Edwin Palpitre e Jacob Zeldovix deram uma explicação sobre a atmosfera. Eles pensam que a energia poderosa da atmosfera pode ser a energia transformada pela própria atmosfera. Esse ponto de vista se tornou a definição mais reconhecida do objeto interestelar na atualidade. Assim, o objeto interestelar é produzido pela própria atmosfera. O objeto interestelar é produzido pela própria atmosfera. Portanto, chamaremos esse tipo de núcleo galáctico de núcleo vivo. Mas um núcleo vivo não é necessariamente um núcleo vivo, ele também pode ser um núcleo mutante. Um núcleo mutante é uma forma de núcleo vivo que tem uma existência especial correspondente à nossa. Não entraremos em muitos detalhes aqui. Até o ano passado, quando sua exibição foi obtida, descobriu-se que ela está muito distante, a 120 milhões de anos-luz. A quantidade de atmosfera central dessa espécie é estimada em 170 milhões de vezes a do Sol. Isso é enorme. Assim, em um objeto tão gigantesco, de acordo com a análise atmosférica, sua massa é estimada em pelo menos 7 vezes a luz do Sol por ano. Este é o maior objeto do tipo conhecido até o momento. A quantidade de matéria que ele emite a cada ano é aproximadamente 370 vezes a quantidade de matéria presente nos oceanos. Em média, ele emite uma quantidade equivalente à massa dos oceanos a cada dia. Por isso, foi descoberto tão rapidamente. Sua descoberta será um marco no estudo do universo.